Transformados para transformar. Vamos falar juntos? Transformados para transformar. Para o ensaio foi bom. Agora para valer só vocês no 3. 1, 2, 3. Vocês conseguem mais forte. 1, 2, 3. Transformados para transformar. Você sabe que só a pessoa transformada pode transformar outra. Eu aprendi o seguinte, que uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa ferida, ela fere. Uma pessoa amada, ela ama. Uma pessoa transformada, ela transforma. Por isso que Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você só pode transformar a sua família, as pessoas que estão à sua volta, se você já tem uma mente transformada. Então, os transformados, somente eles podem transformar. Nós precisamos entender isso. Eu comecei hoje pela manhã contando o relato do livro de Jonas. Quem já leu aqui o livro de Jonas? Se você nunca leu, leia. É um livro de 4 capítulos, muito curto, mas muito interessante, muito didático, temos muito o que aprender com Jonas. Deixa eu te contar rapidamente um resumo da história do livro de Jonas. Existia uma cidade naquela época, isso no Antigo Testamento, chamada Nínive. Qual o nome da cidade? Nínive. Nínive era uma cidade com 120 mil habitantes, a Bíblia diz. Bragança tem 150. Então Bragança tem 30 mil habitantes a mais que tinha Nínive. Nínive, preste atenção, o pecado cresceu tanto na cidade de Nínive, prostituição, corrupção, adultério, aborto, todo tipo de droga, de violência, que Deus se arrependeu de criar Nínive. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu, se levantou contra a cidade de Nínive, e Deus estava a ponto de destruir aquela cidade, por causa do pecado, se eles não se arrependessem. Agora deixa eu te falar uma coisa. Hoje o que a gente vê nos jornais, nos telejornais, o que a gente vê nas revistas semanais, os noticiários, é muito mais grave do que acontecia na cidade de Nínive. Nós temos aqui pessoas da justiça, nós temos pessoas policiais aqui, sabe o que eu estou falando. Olha aqui, se Deus ficou irado com a cidade de Nínive ao ponto de querer destruir, você imagina como está o coração de Deus com relação à nossa nação. Você imagina como está o coração de Deus com relação à nossa nação. Agora vamos trazer para mais perto. Você imagina uma cidade com 150 mil habitantes, e aqui nós temos muitos irmãos que nasceram em Bragança, são bragantinos, nunca mudaram dessa cidade. Hoje eu acho uma cidade super tranquila, Bragança. Para quem veio de São Paulo, é tranquilo isso aqui. Mas tem moradores, como o pastor Carlos, que diz assim: pastor, isso aqui já foi bem melhor. Hoje não dá mais para a gente brincar com o portão aberto, não. Hoje em cada beco tem uma biqueira. As delegacias estão cheias. Tem um monte de viatura e ainda não é o suficiente na rua. Então agora imagina você como que está a ira de Deus com relação à nossa cidade. E a nossa cidade somos nós que fazemos. Nós que construímos um ambiente que nós queremos viver. Então Nínive estava nesse nível. Deus chega para um cara chamado Jonas e diz assim: Jonas, você vai até a cidade de Nínive. Jonas era um cara de confiança de Deus. Deus contava com Jonas, senão Deus não mandava, senão Deus falava com outro. Você vai à cidade de Nínive, você vai pregar o arrependimento. Diz que eles têm 40 dias para se arrependerem. Se eles não se arrependerem em 40 dias, nem 40 dias eu destruo essa cidade. A Bíblia diz que Jonas, em vez dele ir para Nínive, ele arruma a mala dele, compra uma passagem e pega um navio para a cidade de Tarsis. Em vez dele subir, ele desce. E aí, preste atenção, no meio do grande mar, lá no navio, Deus permite uma grande tempestade. O navio era cargueiro. Os marinheiros pegam
suas cargas valiosas e começam a jogar em alto mar, para o navio não ir a pique. Eles clamam aos seus deuses e a tempestade não passa. Eles têm uma saída, lançam sorte sobre todos que estão no navio e a sorte cai sobre Jonas. E eles dizem e Jonas estava dormindo no porão do navio. Ele diz: como que pode, você vê a gente nesse desespero e você está dormindo? Quem está fora do centro da vontade de Deus dorme, o perigo está na sua porta, ele não vê. O adultério está chegando, ele não está nem aí, está brincando com pecados. Quem está longe da vontade de Deus, diz assim: pastor, eu vou beber só socialmente, mas eu nunca vi um alcoólatra que primeiro não bebeu socialmente. Eu nunca vi um dependente químico que primeiro não teve uma tragada social. Eu nunca vi um craqueiro que rouba coisas das casas dos pais, que assalta a pessoa na rua, que fuma 10, 20 pedras. Eu conheço um cara, que hoje ele é pastor, um dia ele vendeu um Fusca, quando o Fusca valia alguma coisa. Ele vendeu um Fusca, novinho, e ele disse: pastor, eu fumei um Fusca, num dia. Eu peguei o dinheiro de manhã, fui na biqueira, comprei tudo de pedra, entrei dentro de casa, eu não sei como eu não morri naquele dia. Esse cara, um dia ele começou com uma, e possivelmente ele nem comprou, deram para ele. Todo maconheiro que não consegue se livrar da maconha, um dia ele ganhou um cigarro de maconha. Então, eu digo sempre, todo desviado, um dia faltou o primeiro culto. Toda pessoa insubmissa, um dia teve o primeiro ato de rebelião. Todo prostituto, todo adúltero, um dia teve o primeiro adultério. Então preste atenção, Jonas está dormindo no porão, os caras ficam: espera aí, cara, como que você pode estar dormindo aqui? Aí lançaram sorte, caiu sobre ele, e os marinheiros falaram: e agora, o que a gente faz com você? Ele disse: não tem outra solução, a não ser me jogar em alto mar. A Bíblia diz que ele é lançado no mar, vem um grande peixe e engole Jonas. A Bíblia diz que lá na barriga do peixe, Jonas clama ao Senhor, e ele faz a seguinte oração: algas marinhas me envolveram, a morte me cercou. E ele faz uma oração, a Bíblia diz que Deus ordena ao grande peixe que vá ao mar, uau, e vomita Jonas. Coloca para Jonas para fora. A Bíblia diz que Deus fala pela terceira vez com Jonas: Jonas, vai à cidade de Nínive, prega o arrependimento, senão em 40 dias eu destruo a cidade. Ele vai. A Bíblia diz que ele percorreu a cidade por 3 dias. Todo mundo que ia ouvindo a sua pregação ia se arrependendo, ia se vestindo de pano de saco, que era um ato de arrependimento, ia entrando num jejum como ato de arrependimento. E a notícia chegou no palácio do rei. Quando a notícia chegou no palácio do rei, o rei disse assim: todos os animais, crianças, jovens e velhos, de jejum, e coloque-se, vistam de pano de saco, até os animais. A Bíblia diz que o povo se arrependeu. Deus se arrependeu, Deus tirou aquela palavra de morte sobre a vida de Jonas, de Nínive. E aí o que acontece? Jonas fica chateado, porque a cidade inteira se converteu ao Senhor. Ele fica endemoniado, uma ninhada de demônio entra em Jonas, e ele diz: Senhor, agora eu quero morrer, por isso que eu não queria vir, porque eu sei que o Senhor é um Deus, Jonas 4:2, eu sei que o Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus longânimo, o Senhor é um Deus bom e misericordioso, e se arrepende de liberar sua ira sobre o povo, quando eles se arrependem. Por isso que eu não queria vir pregar. A Bíblia diz que Jonas se deita em um determinado local debaixo do sol, ele quer morrer. A Bíblia diz que Deus faz nascer uma planta onde Jonas estava, veio uma grande sombra sobre a vida dele, e aí a planta nasceu de manhã, e à tarde Deus matou a planta, ela secou. Quando ela secou, Jonas ficou irado. Ele disse: como que pode? Aí Deus chega para Jonas e diz: Jonas, espera aí, você plantou essa planta aí? Não. Você está nervoso porque essa planta que nem você plantou, nasceu de manhã, e à tarde morreu. Você está revoltado porque a planta morreu. Agora deixa eu te falar, nego, o que vale mais, é essa planta ou os 120 mil habitantes da cidade de Nínive? Você diz: pastor, o que tem essa mensagem a ver comigo? Não tem nascido nenhuma planta. Mas deixa eu te falar, não tem nascido uma planta, mas hoje muitas vezes
a gente está tendo mais compaixão de um cachorro, de um gato, de um animal, de um pombo na rua, do que das vidas que estão se perdendo aí no mundo. A gente vem na igreja e acha que 20, 30 reais é muito de oferta, sendo que todo o dinheiro que entra aqui é para alcançar mais vidas. Mas na segunda-feira a gente pega 60 e leva para toçar o cachorro. A gente pega mais 60 e manda dar vacina, 80 e manda dar vacina no cachorro. Eu não estou falando que é pecado você cuidar do seu pet. O pecado é a gente não amar as vidas como a gente ama o cachorro. Eu não estou falando que você não pode cuidar do seu animal. Você tem que cuidar. Você tem um animal, você tem que cuidar. Mas o pecado está em a gente não ter compaixão dos perdidos, da gente ver os jovens se drogando e fechar a porta do carro, da casa, levantar o vidro do carro e passar batido. É a gente pegar o nosso carro arrumadinho, cheirosinho, vir para a igreja e passar na porta dos botecos e ver o vizinho brigando, querendo matar a mulher, matar o marido, os filhos, tudo bagunçado, e a gente não sentir nada, e chegar aqui e dizer: Pai do Senhor, irmão, eu amo Jesus. Você sabe qual foi o problema de Jonas? Falta de amor. Jonas não amava a Deus, porque quem ama a Deus se compadece do perdido. João, Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo 15 ao 19, diz assim. João, capítulo 21, versículo 15 ao 19, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Preste atenção. Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus, cuide dos meus, cuide dos meus, porque quem ama, cuida. E ele continua, disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, chateado, se sentiu ofendido por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. É dessa forma que Jesus chamou Pedro. Foi dessa forma que Pedro foi convertido. Muitas vezes a gente sempre lembra daquele fato que Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus, Pedro negou. É verdade, Pedro negou sim, Pedro negou, a Bíblia fala isso. Mas Pedro, ele errou, isso foi um erro. Mas Pedro errou quando ele podia errar. O grande sábio Salomão disse que há tempo para todas as coisas. Tem épocas e situações que a gente pode até cometer o erro, mas tem épocas que não pode mais. Quando você era criança, era aceitável algumas atitudes suas como criança. Mas se você tiver as mesmas atitudes como era criança hoje na fase de adulto, isso é inaceitável. Inaceitável. Pedro errou sim, mas Jesus, quando ele ressuscita, ele vai de encontro a Pedro. Eles estão pescando naquela pesca maravilhosa, e aí Jesus chega de manhã na praia e diz: Filhos, vocês pegaram alguma coisa? Eles: não. E João diz: é o mestre, Pedro. Quando ele ouve que é o mestre, a Bíblia diz que ele coloca a capa, sai a nado, encontra com Jesus na praia, e quando Jesus está lá, já tem pão e peixe assado para ele. Jesus espera ele comer, se alimenta, e depois Jesus faz essa pergunta. É o vestibular de Jesus. Você que já prestou vestibular, você sabe que não vem só uma questão, vem dezenas de questões. No vestibular de Jesus, só tem uma pergunta, só tem uma questão. E a questão é: você me ama? Você me ama? Você me ama?
E se a sua resposta for sim, Ele vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. Deixa eu te falar, Jesus, Ele não quer saber quanto você entrega de dízimo. Jesus, Ele não está interessado em quanto você dá de oferta e quanto tempo você tem de igreja. Jesus não está interessado em qual o tom de voz que você consegue levar aquela música, quais as notas que você tira no seu instrumento. Jesus não está preocupado com isso. Jesus não está preocupado quantos testemunhos de vitórias, de milagres, de bênção alcançada na igreja, na Quinta da Vitória, você deu durante toda essa vida. Não, Jesus não está interessado não. A pergunta de Jesus é uma só: você me ama? Você me ama? Se você me ama, então apacenta. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não sou pastor. Lá em Pedro vai dizer que nós somos povo exclusivo de Deus. A Bíblia, Pedro vai dizer que nós somos geração eleita, mas também diz que nós somos sacerdote real. Então toda pessoa que nasceu de novo, que entregou a vida para Jesus, é um sacerdote e é uma sacerdotisa. Você não é um pastor ungido como eu já sou, como alguns pastores aqui já são. Você não teve o óleo derramado sobre a sua cabeça, mas a Bíblia diz que você é um sacerdote. Você é uma sacerdotisa. Você tem o papel de ganhar, cuidar, apacentar dos cordeiros de Jesus. Olha aqui, nós precisamos, amados, aprender com Jesus. Olha o que Jesus nos ensina em Mateus 9:36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, e porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Às vezes a sua família, o seu vizinho está assim, está aflito. Sabe quando você vê alguém nas drogas, na bebida, na prostituição, você vê casamentos sendo destruídos, você vê violência, é as pessoas clamando, eles não sabem o que fazer. E a única coisa que lhe resta é o que Satanás sopra no seu ouvido. É um momento de paz, é um momento de alívio. Mas esse momento de alívio que Satanás apresenta faz um tormento na vida da pessoa. Um abismo chama outro abismo. Só nós temos a palavra de paz, de libertação. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança. Você é a esperança da sua família. Cristo em você é a esperança da empresa onde você trabalha. Cristo em você é a esperança de Bragança Paulista. Cristo em vós é a esperança do Brasil. Aleluia, aleluia. Precisamos acordar, irmãos. Igreja, ser crente, deixa eu te explicar uma coisa. Ser crente não é só, também é, mas não é só vir à igreja aos domingos, ir numa célula durante a semana, vir quinta-feira no culto, pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, pegar um envelope, entregar um dízimo, uma oferta e dizer que é crente. Não, crente é muito mais que isso. Crente é muitas vezes fazer o que você não gostaria de fazer, é lutar contra a sua própria vontade. Vamos aprender algumas coisas aqui rapidamente. Isso aqui é só a introdução. Primeiro, precisamos da motivação certa. Se você ama a Deus, nós precisamos da motivação certa. Olha aqui, João capítulo 21, versículo 15. Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esse? Preste atenção que tem os outros discípulos, todos foram pescar. Os 11 foram pescar. Judas já tinha se forcado. Eles não tinham elegido outro discípulo. 11 estavam pescando. Jesus não está preocupado com os 11, que às vezes a gente está preocupado com os irmãos da célula, às vezes a gente está preocupado com os irmãos de louvor, às vezes a gente está preocupado com o marido, com a esposa. Jesus está dizendo: Pedro, é o seguinte, eu não quero saber dos outros que estão lá navegando, que estão pescando, eu quero saber de você. Você me ama mais que todos esses? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta é: se você me ama, então apacenta. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Nós precisamos dessa motivação. Qual que é a motivação correta? É ganhar, é consolidar e enviar. Às vezes a nossa motivação é: rapaz, eu tenho que voltar para a igreja porque o bicho está pegando. Eu tenho que voltar para a igreja porque a minha menina está doente. Eu tenho que voltar para a igreja porque eu estou desempregado. Epa, então você não está vindo para a igreja porque você ama a Deus.
Você está vindo porque você está precisando. Na hora que Deus atender a sua necessidade, você vai falar, ó, beijinho, beijinho, e tchau, tchau. E é isso que muitos fazem. Outros não têm coragem de falar isso, mas ficam simplesmente sentados. Ser crente, irmão, desculpe, ó, atenda aqui, ouça aqui. Ser crente não é chegar aqui, cruzar os braços e ficar me assistindo, não. Ser crente não é aqui, vir aqui, tem uma galera que malhou a semana toda, se preocupou com a música, com o som, faz um louvor lindo, você chega aqui, canta, acompanha eles, porque quando a gente está acompanhando eles, a gente fica até afinado, né? Não é assim? Você fala, rapaz, eu estou cantando pra caramba, vai cantar sozinho para ver. Entendeu? Olha, crente não é isso não. Crente é arregaçar as mangas. A gente vem aqui aprender, isso aqui é uma escola. Por isso que eu falo, traga caneta e papel. Isso aqui é uma escola. Vamos ser crente de verdade, é lá fora, é lá em casa, é lá. Então nós precisamos da motivação certa, irmãos. Agora, por que muitos de nós ainda não tivemos a motivação certa? Talvez por falta de palavras como essa, talvez de palavra de uma revelação como essa. Mas hoje você está recebendo essa palavra, glória a Deus pela sua vida. Agora deixa eu te falar, se você acha que ama a Deus, você diz que ama a Deus, e se você fala, eu acredito que você ama, eu prefiro acreditar que você ama. Deixa eu só te ensinar uma coisa, não existe amor sem serviço. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Fala para a pessoa que está ao seu lado, não existe amor sem serviço. A gente aconselha muitos casais, e às vezes chega uma mulher e diz assim, pastor, meu marido não me ama. Eu falei, como assim, irmã? Não, ele não me ama. Querida, você não tem nem noção de quanto seu esposo fala bem de você, de quanto ele diz que te ama. Pastor, mas ele não me ama. Aí você diz, mas me dê uma razão, porque você acha que ele não te ama. Pastor, eu estou em casa cuidando das crianças, meu marido chega, a pia está cheia de louça, está cheia de louça, as crianças estão chorando, ele não é capaz de me ajudar para lavar a louça, ele não é capaz de limpar, varrer a casa, pastor. Como que ele disse que me ama, pastor? Se ele me amasse, ele me ajudava, até para ficar mais tempo com ele. Eu estou muito cansada, pastor. Irmãos, não existe amor sem serviço. Quem está me entendendo? Se você ama Jesus, ó, você vai arregaçar as mangas. É isso que Jesus está nos ensinando. Se você me ama, Pedro, vamos trabalhar, Pedrão. Vamos trabalhar, cara. Vamos apacentar essa nação, vamos ganhar Bragança, cara. Vamos evangelizar, vamos ser um semeador da paz, cara. Não é com palavras que se conhece, não é pelas folhas que se conhece uma árvore, é pelos frutos, meu irmão. A boca fala o que quer, querido. A boca fala o que quer. Agora são as atitudes que vão dizer quem nós somos. Já viu o bandido diante da polícia? Não, senhor, não. Matei não. Senhor não. Aí é o Zé lá, nunca é ele. Percebeu? O bandido nunca ele é culpado, é sempre o outro. Isso convence a justiça? Convence? Não. Por que não convence? Porque a justiça tem provas das atitudes dele. Às vezes o cara tem até uma fala convincente, ele até coloca emoção no que ele está falando, mas não convence a justiça, porque lá nas tantas o promotor, a promotora puxa a prova, diz, está aqui, meu filho, a câmera pegou, está aqui, tem a foto, você matando, tem aqui, ó, você roubando. Contra fatos não há argumentos, são as nossas atitudes que vão dizer quem nós somos. E aí eu te pergunto, quantas pessoas você ganhou para Jesus ao longo da sua vida, depois de cristão? Quantas pessoas você trouxe para as águas batismais? Quantas vezes já multiplicou a sua célula? Ou melhor, você está em célula? Quantas vezes você já multiplicou a sua célula? Ama? Não existe amor, vamos falar juntos no 3, 1, 2, 3. Segundo, decida passar no vestibular de Jesus Cristo. Fala para o teu irmão aí, decida passar no vestibular de Jesus Cristo. Decida passar no vestibular de Jesus Cristo. Como que você vai passar no vestibular de Jesus Cristo? João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas, uau. Você está seguindo Jesus? Ô pastor, lógico que eu estou. Onde eu estou aqui, pastor? Eu estou na igreja, não tem nada a ver. Tem um dito popular que diz assim, desculpe, tá? Com muito amor, só para a gente, para descontrair até.
Por que o cachorro entra na igreja? Porque a porta está? Irmãos, qualquer um pode vir na igreja. Qualquer um pode vir sentar aí, assistir, chorar. Vem aqui na frente, levanta a mão. Isso não quer dizer? Teve gente que veio aqui, pessoas que vieram aqui, que me abordou, conversou comigo e disse: pastor, eu quero, estou cansado. No outro dia estava postando foto no baile. Então, irmão, não é vindo aqui. Se você segue Jesus, você vai seguir os passos dele, você vai fazer o que ele faz. A Bíblia diz que Jesus vem das multidões, teve o quê? Compaixão. Compaixão. Isso é ser cristão. Ser cristão é seguir Jesus. Decida passar no vestibular de Jesus, seguindo o exemplo dele. Agora, deixa eu te falar, não existe amor sem serviço. Não existe amor sem serviço. Não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem comprometimento. Você contrata uma pessoa na sua empresa ou na sua casa para trabalhar, e aí você diz assim, a pessoa diz: olha, senhor, eu estou precisando muito, a minha família está passando necessidade, os meus filhos estão com fome, e não sei o que, eu estou precisando, me dê esse serviço por favor. Você fala: pois não, o serviço é seu. No primeiro dia ele chega no horário, no segundo dia ele atrasa um pouquinho, no terceiro dia ele não vai. Você diz: ô meu amigo, o que está acontecendo? Aconteceu não sei o que e tal. Tá bom, então amanhã eu estou aí. Beleza. Ele vem no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia ele atrasa um pouquinho, no sexto dia ele falta de novo. Aí no sétimo dia, quando ele chega, o que vai estar pronto para ele? A rescisão contratual. Porque não existe serviço sem comprometimento. Você tem que se comprometer. Deixa eu te falar uma coisa. Agora em maio, dia 30 de maio, eu e minha esposa, nós completamos 20 anos de casado. 20 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que esses 20 anos aconteceram sem comprometimento? Está acontecendo sem comprometimento? Eu não estou nem aí com a pastora André, ela não está nem aí comigo. Você acha que esses 20 anos foi fácil até aqui manter esse casamento? Você vê essa carinha aí, irmão, você não sabe quem é não. Só tem cara de santo. Você acha que é fácil para ela se manter casada comigo? O verdadeiro Isaac não é esse que você conhece aqui no altar não, querido. É ou não é? Olha lá, tá falando. O verdadeiro Isaac, ela conhece. Mas nós estamos comprometidos, tem uma aliança. Quando eu tiro essa aliança para passar um creme na mão, que eu esqueço essa aliança em casa ou no escritório, eu fico desesperado, tanto eu quanto ela. A gente já aconteceu de voltar no meio do caminho para buscar a aliança. Às vezes eu estou aqui no culto, eu falo para o garoto: por favor, vai lá na minha sala, acha a minha aliança, que eu tirei para passar um creme. Pô, existe um comprometimento. Não existe serviço sem comprometimento. Você diz que está disposto a servir, mas o que você está fazendo? Você está comprometido? Ou você é daqueles que vem hoje no culto e volta daqui a 2 meses? Tanto faz ou tanto fez como vir à igreja ou como não vir à igreja. Você está comprometido, você está numa célula. Você sabe por que muita gente não quer ser líder de célula? Muita gente não quer ser anfitrião, que diz assim: pastor, mas tem que se comprometer todo dia, toda semana. Dá trabalho, dá trabalho mesmo. Assim como você deu trabalho para Jesus. Ele teve que descer dos céus para morrer por você, para te resgatar. Você deu muito trabalho mesmo. E tem dado até hoje. Nós damos. Entendeu? Dá trabalho. Mas não existe serviço sem comprometimento. Você tem que se comprometer, querido. Tem gente que diz: pastor, estou naquela empresa há 20 anos. Mas porque você é comprometido com ela. Se você não fosse comprometido, você já tinha sido demitido. É assim no mundo espiritual também. Quem está me entendendo diz amém. Olha aqui, não existe. Vamos falar juntos no 3, 1, 2, 3. 3, não existe igreja sem compromisso. E deixa eu te falar uma coisa: igreja não são essas 4 paredes. Igreja somos nós. Diga: eu sou igreja. Paulo disse que nós somos templo do Espírito Santo quando entregamos a vida para Jesus. Nós somos a igreja, não são essas 4 paredes. Não existe igreja sem comprometimento. Não existe crente na pessoa do Senhor Jesus sem comprometimento.
Por isso que Jesus disse assim: no grande dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso e aquilo, eu construí catedrais. E o Senhor vai dizer: apartai de mim, vos malditos, que eu não vos conheço. Porque não existe, se você não foi comprometido com a santidade, se você não se comprometeu com o Evangelho, não existe igreja sem comprometimento. Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você tem que morrer para você. Você sabe por que nós estamos casados há quase 20 anos? Porque eu morri para mim e ela morreu para ela. O casal, para permanecer casado, ele tem que abrir mão de algumas vontades suas. Ele tem que renunciar. Deixa eu te falar, nesses 20 anos, você acha que em algum momento não veio sentimento de arrependimento? Tanto no coração dela quanto no meu? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não entrei numa enroscada? Será que não é melhor parar por aqui? Sabe por que nós não paramos? Não paramos e nem vamos parar? Porque nós estamos dispostos a morrer para a nossa vontade, para construir a família. Pastor Billy Graham está com o Senhor, faleceu há uns 2 meses atrás. Ele foi considerado por muitos anos o maior patrimônio humano dos Estados Unidos. A única vez que os 2 partidos se uniram lá nos Estados Unidos foi para eleger o pastor e doutor Billy Graham a presidente da república. Ele disse: eu não posso me rebaixar de nível, prefiro continuar sendo pastor e ser conselheiro dos presidentes. Quando ele completou 50 anos de casado, um repórter da revista New York Times chegou para sua esposa, a doutora Ruth Graham, e fez a seguinte pergunta para ela: Dona Ruth Graham, a senhora é casada com um homem considerado o homem mais de Deus nos Estados Unidos, mais de Deus, conselheiro de todos os presidentes até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, vocês estão completando 50 anos de casamento. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Nesses 50 anos, a senhora já teve vontade de se separar do doutor e pastor Billy Graham? Ela disse: meu filho, separar não, mas matar muitas vezes. E por que não matou? Porque estava comprometida. Por que não abandonou? Porque comprometimento. Meu irmão, deixa eu te falar, ser cristão é fazer muitas vezes o que não quer. E Jesus nos ensina isso. Você acha que Jesus queria morrer? Você acha que Jesus foi rindo? Glória a Deus, eu estou indo para a cruz do Calvário morrer pelo bonitinho que vai ficar me assistindo de braços cruzados. Você acha que Jesus foi... Sabe qual foi a oração dele? Pai, se for possível, vamos lá, gente, se for possível, mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, nosso problema é que a gente está querendo que seja feita a nossa vontade e não a de Deus na nossa vida. Eu não vou não, estou cansado, estou de sono, hoje acho que vou dormir mais cedo. Ai meu Deus, trabalhei a semana toda. A vontade sua. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que toda vez que eu subo aqui nesse altar, eu estou com vontade de pregar? Você acha que todas as vezes que você me vê aqui na igreja, eu estou com vontade de estar na igreja? Deixa eu confessar um pecado. Tem dia que eu não quero vir. A minha carne quer ficar em casa, deitado no sofá. Entendeu? Você acha que tem dia que eu quero atender gente? Tem dia que o barulho desse negócio de WhatsApp me irrita. Entendeu? Não é que eu não amo a pessoa que está me chamando, é que eu não estou afim naquele dia, mas eu atendo e respondo com muito amor, porque eu estou disposto a fazer não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Sexta-feira agora nós temos um programa chamado 30 Semanas aqui. Eu estava muito cansado mesmo, ao ponto da minha esposa chegar em casa e falar: você errou muito hoje, o que aconteceu? Eu falei: estou cansado. Entre o intervalo de uma ministração e outra, na hora da oferta eu desci, fiquei ao lado dela. A vontade era passar o microfone para ela e falar: dá continuidade aí. Eu subi, cansado, ministrei. Na hora da partilha, alguns irmãos falaram: pastor, eu cheguei aqui sem saber o que falar, mas na hora da ministração Deus falou comigo. Depois alguns líderes compartilharam: pastor, meu grupo foi demais hoje, foi tremendo. Deixa eu te falar,
Sabe por que isso aconteceu? Porque eu me coloquei à disposição de fazer não a minha vontade, não a vontade da carne, mas a vontade do meu Deus. Vai ter dia que você não vai ter vontade de vir para a igreja, não. Não tem, irmão, a primeira célula que aconteceu nessa igreja foi na minha casa. Muitos irmãos aqui frequentaram. Acho que o Jean participou de algumas, né? Jean Monique, não se converteu? Se converteu agora. Primeira célula na minha casa. Deixa eu te falar, quarta-feira à tarde, puxa, eu vou receber o povo. Vai acontecer a célula mesmo hoje. A vontade era ficar em casa descansando, mas eu estava disposto a matar os desejos da minha carne e fazer a vontade de Deus. Aquela época nós não éramos, se éramos muito 100 pessoas na igreja, hoje nós somos uma multidão. A primeira célula se multiplicou, a segunda se multiplicou, a terceira se multiplicou. Alcançamos o Fábio, que era do pagode da cidade. Alcançamos a Dani, que era do samba. Alcançamos o Rei Momo, que era da cidade. Alcançamos tanta gente. E é só o começo, em nome de Jesus. Vamos até a última casa. Começou com uma célula. Uma célula. Tem gente aqui que nunca imaginou estar na igreja. Quer ver? Quem nunca se viu crente e hoje está na igreja servindo a Deus. Sabe por quê? Porque eu não desisti daquela célula. Sabe por que você está aqui? Porque eu não desisti. Eu estava disposto, estava e estou e vou continuar a fazer a vontade do meu Deus e não a minha. Pastor, eu vou assumir essa célula. Pastor, eu vou na igreja contra a minha vontade. Beleza, você está seguindo o exemplo de Jesus. Jesus não queria morrer, mas ele morreu porque ele preferiu a vontade de Deus. Amém? Quem está me entendendo? Continuando Filipenses capítulo 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Deixa eu te falar, se é Cristo que vive em você, não é a sua vontade que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. Não é a sua, é a vontade de Deus. E Paulo continua dizendo em Gálatas 2:20: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo já dá um recado para a carne dele. Diz: olha, é a carne que eu vivo agora no corpo, porque é Cristo que vive em mim, mas eu continuo nesse corpo. Mas a carne, a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então o que vai prevalecer é a vontade do Filho e não a minha. Qual a vontade que está prevalecendo na sua vida? Qual a vontade? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que programar a sua mente para servir a Deus. Hoje nós tivemos um café aqui com os líderes 7:30 da manhã. Você sabe como eu já me programei para servir a Deus? Eu me arrumo em 10 minutos. O que dá mais trabalho é o cabelo. 10 minutos eu me arrumo. Mas eu coloco para despertar o relógio 1 hora antes. Porque eu já sei que meia hora de enrolação na cama, acordado, o corpo quer levantar, você sabe que precisa levantar, mas o corpo não quer levantar. Então o que eu faço? Eu coloquei, era 7:30, eu coloquei 6 horas da manhã. Aí eu olhei no relógio, depois que despertou, era 6:27. Eu falei: opa, levantei, fiz a maquiagem, arrumei o cabelo, pus a roupa e vim correndo para cá. Tem líderes que não vieram. Por que você não veio, pastor? Eu dormi tarde, perdi a hora. Você não se programou para servir a Deus. E talvez você não se programou porque nunca teve uma revelação dessa. A partir de hoje vai ser diferente na sua vida, em nome de Jesus. Vai ser diferente. Querido, deixa eu te falar, lá em São Paulo, quando eu comecei a congregar na igreja do Bom Retiro, nós morávamos em Poá. Era quase 100 quilômetros de distância. Logo quando eu assumi a livraria da loja, estava tendo congresso. Eu saía da igreja por volta de 2:30, 3 horas da manhã. O congresso voltava a acontecer 9 horas da manhã. 7 horas eu estava na igreja de novo. Eu rodava quase 100 quilômetros e voltava. Fiquei assim por vários meses. Algumas vezes eu ia até de trem, para depois a esposa ir mais tarde. Você tem que programar a sua mente para servir a Deus. Você tem que se programar. Na minha mente já está, se chegar uma visita no dia de culto, ou ela vai para a igreja, ou ela volta para a casa dela rapidinho, porque eu vou servir a Deus. Está programado. Não existe essa coisa: olha, pastor, eu não servi a Deus porque chegou visita. Eu não servi Não, para. Não é você que vive mais, é Cristo que vive em você. E a vida que você está vivendo na carne, você vive pela fé no Filho de Deus. Isso é ser crente, irmãos.
Isso é ser crente. Quem está me entendendo diz amém. E quarto e último, não existe compromisso sem renúncia. Não existe compromisso sem renúncia. Tem quarta-feira à noite, irmãos, que na verdade a vontade é ficar assistindo o Corinthians ganhar do São Paulo. Coringão, é ou não é, Rony? Entendeu? Tu não é corintiano não? Hã? Mas tem cara de corintiano, então muda logo. Olha aqui. Tem vontade, mas a minha mente já está programada. Eu vou fazer supervisão de célula. Glória a Deus, dá. Às vezes eu vou fazer supervisão com fome. E a primeira célula que eu vou, às vezes é aquela célula que faz um negócio gostoso, um bolo. Tem umas mulheres aí que arrebentam no negócio. Aí a carne diz: fica nessa célula até o final, porque olha o que tem hoje. Mas o Espírito diz: você tem que ir na outra célula ainda. Aí eu faço a vontade do Espírito. Aí eu chego na outra célula, tem que suco. Entendeu? Mas eu não estou aqui para fazer a vontade da minha carne. Eu estou para fazer a vontade do meu Pai. Deixa eu te falar. Você está numa igreja que o seu pastor ama vidas. Romanos 6,10 diz: porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todos, mas vivendo vive para Deus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como os instrumentos de justiça. João 5,17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Irmão, o nosso nome, depois que entrega a vida para Jesus, tem que ser trabalho. Se você matava horas no seu serviço, se você faltava, se você doava sangue para pegar o atestado, para não ir trabalhar, deixa eu te falar, depois que aceita Jesus, a Bíblia diz que você tem que trabalhar para o seu patrão aqui na terra, como se estivesse trabalhando para Deus. O seu patrão não está lá toda hora, mas Deus está. Deus sabe se você está fazendo corpo mole ou não. Então, depois que você entrega a vida para Jesus, o nosso nome é trabalho, meu nego. E aqui na igreja tem que ser trabalho também, não é fazer quando quer, né, Luiz? É trabalhar, é trabalhar. Tem uma irmãzinha aqui que está com 78 anos, ela mora aqui atrás. Desde quando eu cheguei na igreja, ela serve ao Senhor, a mãe da Eva. O marido dela ficou acamado por 26 anos em coma em cima da cama. Nós batizamos o marido dela em cima da cama. Essa senhorinha, ela vem no culto da manhã. Quando eu cheguei em Bragança, o culto era 8 horas da manhã. Ela não falta um culto. Eu digo para ela assim: irmã, espera para a gente dar carona. Às vezes eu arrumo carona, tem uns irmãos aí que dá carona para eles de quinta-feira. Mas sabe o que ela me fala às vezes? Pastor, eu prefiro ir a pé para ir evangelizando. Olha aqui os folhetos, ó. Irmãos, é isso, crente é isso, querido. Crente é isso. E para a gente finalizar, aleluia, glória a Deus. Olha aqui, Jesus disse em João 10,11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Deixa eu te falar, eu dei exemplo aqui da célula, não dei? Que a minha célula multiplicou, e nós somos essa multidão hoje, para a glória de Deus, apesar de nós. Deixa eu te falar, assim como nós nos multiplicamos como célula, o traficante se multiplica como traficante, o bandido se multiplica como bandido. Como que nós vamos parar isso? Evangelizando, ganhando almas para Jesus. Pastor, mas a minha casa não dá para ter a célula na garagem, abrir os portões, porque do lado tem uma biqueira, é muito perigoso. Deixa eu te falar, se você não abrir os portões da sua casa para ganhar vidas para Jesus, essa biqueira pode se multiplicar e ficar mais violenta do que está hoje. Antigamente não era violento, e hoje é. Antigamente, para o cara fumar maconha, ele entrava no meio do mato e se escondia de todo mundo. E o pai da gente falava assim: ó, aquele fulano é maconheiro, não anda com ele. E você ficava com medo do cara. Era assim ou não é? Hoje o cara fuma maconha na porta da sua casa e você não pode falar nada. Se a gente não acordar para o evangelho, essa porcaria vai se multiplicar. E se Deus não tiver misericórdia, os caras vão entrar e fumar na nossa sala.
Eu vi uma reportagem do Iraque essa semana, um cara que estava feliz e celebrando porque voltou a tocar o teclado dele. Quem viu essa matéria? E o repórter disse assim, ele era tecladista, e quando os rebeldes entraram e proibiram toda a expressão artística na cidade, e ele disse, isso aqui vai durar pouco, 3 dias, daqui a pouco volta tudo normal. Ele falando para o repórter, não voltou normal. Ele disse assim, e aí eu escondi o meu teclado. Ele é tecladista profissional. Eu escondi o meu teclado dentro do meu quarto, empacotado. Só que a coisa foi crescendo, os rebeldes foram aumentando. Um dia eles entraram dentro da minha casa, começaram a vasculhar todas as casas e acharam o meu teclado. Aí eu vi que a coisa era séria. Você vai esperar o que para ganhar essa cidade para Jesus? Você vai esperar o que para você se tornar um semeador da paz? Você vai esperar o que? Pastor, eu estou vindo aqui à igreja pela primeira vez. Você já está recebendo a palavra, a revelação. Seja bem-vindo, parabéns por você ter vindo hoje. Você não pode ser o semeador da paz ainda, mas você pode ser a casa de paz. Nos procure ali na saída. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Quando eu cheguei aqui na cidade, há 7 anos atrás, eu já estou terminando. Há 7 anos atrás, me falaram de uma festa que acontece anualmente aqui. E as pessoas malhavam essa festa. E não sei o que, pastor, e demônio, não sei o que. E o negócio me demonizou. E naquela época nós tínhamos uma reunião lá em São Paulo, uma vez por mês com os pastores. Eu era recém-chegado aqui na cidade. Quando eu cheguei lá para a reunião de pastores, eu encontrei o pastor Jabes. Cara, e aí, todo empolgado, e aí como que está lá a cidade, a igreja, não sei o que. Eu falei, pastor, esse mês está acontecendo uma festa. Aí eu falei as coisas lá. E ele disse, cara, não fala isso da cidade. Você é boca de Deus para aquela cidade, não pode falar isso da cidade. Você tem que amar a cidade. Você tem que declarar a bênção sobre a cidade. Você não pode falar isso. E eu fui murchando, fiquei quieto. Aí eu voltei e comecei a declarar a bênção sobre a cidade. E nós estamos ganhando a cidade para Jesus. Aleluia. Deixa eu te falar. Eu vou te mostrar aqui algumas fotos. Deixa eu te falar, eu não sou pastor só dessa igreja. Eu não sou pastor só dessa quantidade de pessoas. Se juntasse os 2 públicos das 9 desse horário, lotava aqui, ficava a gente em pé. Eu não sou pastor só dessa igreja. Eu sou pastor dessa multidão aí. Apaga as luzes para o pessoal ver. Eu sou pastor dessa multidão. Essa multidão aqui, eles são semeadores da paz. Eles só não sabem. Eles são líderes de célula, eles são pastores, eles são pais de família, eles só não sabem. Eles são diáconos, eles são ministros de louvor, eles são adoradores, eles só não sabem. A nossa igreja é isso aqui, ó. É isso, essa gente que nós vamos ganhar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quer ver mais? Passa aí. É essa multidão que se reúne para se destruir, para se prostituir, para se alcoolizar, para usar droga. Essa multidão é de Jesus. Eles são imagem e semelhança do Senhor. Eles são imagem e semelhança do Senhor. Agora nós temos que acordar, nós temos que levantar, nós temos que arregaçar as mangas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer coisas que a nossa carne não quer fazer. Cuidar dessa multidão dá trabalho. Volta à primeira foto. Cuidar dessa multidão dá trabalho. Deixa eu te falar uma coisa. Você hoje chega aqui até 6:30, escolhe lugar para estacionar e lugar para sentar. Glória a Deus. Nós vamos ganhar essa multidão. Vai ter neguinho que vai ter que acordar 5 horas da manhã para se arrumar e assistir o primeiro culto 6 horas da manhã aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para cuidar dessa multidão dá trabalho. Eu conheço pastores e não tenho nada contra eles, que ele diz, rapaz, você é louco. Eu prefiro ficar com 100 e poucas pessoas na igreja. Dá muito trabalho, dá trabalho mesmo. Mas eu fui chamado para o trabalho, porque Jesus disse que o pai dele trabalha até agora, o meu Deus trabalha até agora, e nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer a casa de paz sim. Domingo que vem vai subir uma multidão aqui nesse altar. Nós vamos derramar o óleo sobre a cabeça, e você vai sentir compaixão pelos perdidos, assim como Jesus sente compaixão. Essa multidão, eles não sabem, eles estão perdidos. Sabe por que eles estão ali? Sabe por que eles estão ali? Porque ninguém falou de Jesus para eles ainda. Sabe por que eles estão ali? Porque eles estão desesperados por um momento de paz. E a paz que eles estão buscando ali dura 1 hora, dura 2 horas.
No outro dia, o resultado dessa paz que eles buscaram é se tornar alcoólatra, é um dependente químico, é moças grávidas se fazendo aborto depois, é gente com a família destruída, é gente contaminada com enfermidade sexualmente transmissível, é gente arrebentada, é gente sem emprego, é gente endividado, porque eles foram buscar uma paz momentânea, sendo que nós temos a paz eterna, que só Deus pode dar, e a gente ainda não apresentou para eles. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Xere canta. Ame as pessoas, querido. Ame as pessoas. Ame as pessoas. E eu quero terminar com 1 de Coríntios capítulo 3, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: assim permaneçam agora estes três. Quais são? Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa que não tem esperança, ela já morreu. Já pensou você dormir hoje não acreditando no amanhã? Já pensou você dormir e deitar acreditando que não vai levantar? Você não tem esperança não, tanto faz. Já morreu. A Bíblia diz que permanece os três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Por quê? Porque o maior é o amor. Deixa eu te explicar. Quando você estiver na glória, você não precisa mais de fé, você está na presença do Mestre eternamente. Quando você estiver na glória, não precisa mais de esperança, você já chegou lá. Mas o amor, ele é eterno. Nós vamos continuar amando a Deus. Nós vamos estar prostrados aos seus pés, reconhecendo o senhorio e a majestade dele. O amor permanece. O maior desse é o amor. É esse amor que derramado sobre a vida das pessoas. Não é julgar. Para de julgar as pessoas. Para de apontar. Para de ficar falando da imagem das pessoas. É tudo que elas têm. Ninguém precisa hoje mais ser julgado, ser apontado. Para de ficar apontando o erro das pessoas. Você também tem erro. Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. As pessoas, nós precisamos ser amados. O amor vence. O amor cura. O amor restaura. Uma vez teve uma reportagem de uma mulher criadora de gado, de vacas leiteiras. E aí ela pediu para desenvolver uma máquina para abraçar a vaca. Perguntaram para ela por quê. Ela disse: eu fiz um teste e eu descobri que quanto mais eu abraço as minhas vacas, quanto mais eu amo as minhas vacas, mais leite elas dão. Eu fiz um teste. Eu deixei de abraçar algumas vacas que davam a mesma quantidade de leite diário do que aquela que eu passei a abraçar. A que eu passei a abraçar todo dia e amar, liberar palavras de amor sobre ela, a vaca, ela passou a produzir mais leite. Ela disse: só que eu não consigo abraçar todas as vacas todos os dias, são muitas vacas. Ela pediu para desenvolver uma máquina. As vacas entravam nessa máquina, se sentiam abraçadas com a temperatura e com a força de um humano, né? Fez o estudo e todas as vacas dela passaram a produzir muitos leites. Sabe o que sua esposa precisa? Ser amada. Sabe o que seu esposo precisa? Não é de uma nova esposa, é de amor. Sabe o que seu filho precisa? Não é de um videogame novo. Dar videogame não quer dizer que é amor, não. Não é o tênis de marca que acende a luzinha, não. O seu filho precisa ser amado por você, para ele sair das drogas. Eu disse aqui no início, eu comecei hoje dizendo: Deus nos deu os filhos perfeitos. Salomão disse que Deus nos criou perfeito, nós nos metemos em encrenca. Você está entendendo? Então a gente precisa amar. Casa de paz, igreja, cristianismo é amor. Todas as demais religiões é conversa. É ritual. É ritual. Qual o diferencial do cristianismo? Amor, atitude, resultado, trabalho. A Bíblia diz que Jesus deixou toda a sua glória, abriu mão de toda a sua glória, trabalho. Desceu a essa terra, trabalho. Percorreu toda a Palestina, trabalho. Ressuscitou, podia subir já direto para a glória. Corpo glorificado, não, ele foi atrás de Pedro. E ele disse: Pedro, tu me amas? Agora deixa eu te falar. E eu fecho aqui. Depois que Pedro passou no vestibular de Jesus,
Antes, quando ele foi reprovado, que ele negou, ele saiu sem graça. Agora que ele passou do vestibular do amor, a Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se converteram. Eu profetizo sobre a tua vida, depois dessa pregação, aleluia, você vai ganhar multidões em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ao final você não pode ir embora sem preencher a ficha. O semeador da paz. Irmão Celso, já pensou ganhar todos os jipeiros para Jesus? Deus não deu aquele jipe só para o senhor ser uma terapia, não. O jipe é uma ferramenta de evangelismo. Que benção. Ei, você que tem empresa, hoje o empresário me procurou e disse: pastor, vou fazer um casa de paz lá na minha empresa. Eu falei: parabéns, parabéns, é isso aí. Você que tem muitos contatos, que fala com muita gente, essa rede de relacionamento, Cid, não é só para ganhar dinheiro, não. É para ganhar Jesus, para essas pessoas para Jesus. Irmãos, vamos, Jesus está voltando. Ele tem pressa para buscar a sua igreja. Feche os seus olhos, me ajude em oração.